Vamos lá para mais um conteúdo, para mais uma reflexão. Nós estamos falando sobre famílias. Nós estamos falando sobre famílias, nós estávamos tratando sobre Adão e Eva. Obviamente que a família de Adão e Eva tem muitas coisas que nós vamos ainda analisar e nós vamos voltar. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um homem de visão, que está justamente tratando a sua família no contexto da família. E aí nós vamos ver a diferença de um homem de visão e a diferença daquele homem que não tem visão. Lembrando que quando nós estamos falando de homens, nós estamos falando de homens e mulheres. Nós não estamos nos detendo a um homem, mas nós estamos falando no geral, homens e mulheres, mas a gente vai estar falando homens. Mas a mensagem é para você, mulher, para você, homem, que tem uma família. Porque eu sempre costumo dizer que família é muito bom. Dá trabalho? Dá. Dá raiva? Dá. Dá conflito? Dá. Mas é muito bom. Então, se você tem interesse pelo tema, você é convidada a se inscrever no canal, ativa o sininho, curte, compartilha e também, se você conhece alguém que precisa deste conteúdo, nós estamos pedindo que você compartilhe com essa pessoa. Então vamos lá. Dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, eu comecei a olhar para esse homem, o homem de visão que Deus nos trouxe, que cuida da família, é Jacó. Então Jacó, ele é um homem de visão assim extrema. E a gente tem toda uma jornada em Jacó que ele vai construindo ao longo da sua trajetória com os filhos. Mas nós vamos falar de Jacó, esse Jacó que já está finalizando, no fim da vida. Quando esse homem, ele reúne todos os seus filhos e abençoa cada um por um, pelo nome. A primeira lição que eu entendo dentro desse contexto é que os filhos, eles precisam ser abençoados um por um pelo nome. Nós não podemos, enquanto pais, liberar a bênção sobre a vida deles por atacado. Do tipo, eu abençoo todos vocês. Não. Os filhos, nós temos o exemplo de Jacó. Um por um, nome por nome. E quando ele chama para para abençoar, ele classifica a ação de cada um deles. E de acordo com a ação de cada um, de acordo com a trajetória de cada um, ele vai abençoando seus filhos. Talvez nem eu mesmo, que trato de questões de família, e eu entendo a importância de abençoar. Mas talvez eu, em algum momento, eu ainda negligencie nessa parte, que por sinal eu estou expondo a minha nudez agora. Não que eu não abençoe meu filho, muito pelo contrário. Eu abençoo o meu filho fortemente, mas eu ainda acho que eu poderia fazer mais. Eu sempre costumo dizer para o meu filho que ele é uma semente. E eu estou investindo na semente. Porque muitos pais, às vezes, têm dificuldade de abençoar por várias situações. Mas eu vou tratar a partir desse contexto da semente. Então, o que acontece? Quando pai, muitas vezes, nós queremos que os filhos já respondam às nossas expectativas. E a partir dessa resposta, quando essa resposta não vem na medida que nós imaginamos, muitas vezes nós nos frustramos e ao invés de abençoar, nós tiramos a energia, a força dos nossos filhos com as nossas palavras. Então, se você é mãe, se você é pai, preste muita atenção no que tem saído da sua boca na direção dos seus filhos. Porque nossas palavras, elas são sementes. E uma vez que elas são pronunciadas, uma vez que ela chega na mente de alguém, eles vão enraizar e vão crescer. Uma vez que é liberado no mundo espiritual, o nosso adversário usa isso como munição para atingir
os nossos filhos. Então, já foi aqui entrou aqui e está criando raiz. Aí o que o inimigo faz? Ele vai adubando essa raiz para que ela fortaleça dentro da mente das pessoas. E com isso as pessoas começam a criar muitas fortalezas mentais que dificulta entender quem é Deus e propriamente a paternidade de Deus. Então, quando eu olho para Jacó, esse é um exemplo que todos nós precisamos ter. Um homem de visão. Eu vejo ele como um homem de visão. E é interessante que mais cedo eu estava pensando em falar sobre o Éden, dando continuidade na família de Adão, mas na hora que eu sentei para gravar, o Senhor falou exatamente isso, um homem de visão. E eu entendi em Jacó esse homem de visão. E eu quero compartilhar com vocês, porque de verdade eu me sinto muito alegre nessa manhã, porque de alguma forma eu me encontrei aqui. Então eu sempre falo, voltando para a semente, eu sempre falo para o meu filho, digo, meu filho, você é uma semente. Ainda que as pessoas não vejam, ainda que você ainda não rendeu, não teve resultado que você esperava, que você ainda não produziu, mas o que eu puder fazer para adubar essa semente enquanto mãe, eu farei. E a mesma coisa você, enquanto mãe, enquanto pai, entenda que a semente precisa ser regada, precisa ser adubada, precisa ser estimulada, precisa de sol, precisa de água, precisa de alimento, até que essa semente desabroche, cresça para assim poder florescer. Então, em Gênesis, no capítulo 49, quando eu vou ler a bênção de José, eu gosto muito dessa parte, particularmente eu gosto demais quando Jacó abençoa seus filhos. Todos receberam uma bênção, como eu já falei, de acordo com a sua trajetória de vida. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a bênção de José, que diz assim. Gênesis 49, no capítulo 22, diz assim. José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e os flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que estão debaixo, e com bênçãos do peito da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Então vamos analisar rapidinho. Então José é um ramo frutífero junto à fonte. Gente, isso é muito forte. Um ramo frutífero junto à fonte. E aí ele começa a dizer que as bênçãos de José, eles vêm da fonte, eles vêm da terra, ele vem do peito da madre, ele coloca aqui vários contextos de onde vem a bênção de José. Então, em outras versões, ele diz assim, exatamente assim, sobre as bênçãos de José. Deixa eu colocar, essa versão aqui é menor a letra do que a que eu estava lendo. Então aqui ele fala exatamente sobre os inimigos, tá? Que José, mesmo que ele seja atacado, mesmo que ele seja, digamos, entre em conflitos, que a força do Senhor vai estar com ele, que a mão do Senhor vai estar sobre ele, que ele vai vencer todos os inimigos que estiverem diante dele. Gente, isso é muito lindo. E aí ele fala exatamente isso, que mesmo diante dos inimigos, José ele vai permanecer firme. E tem mais.
ele fala exatamente isso, que as bênçãos de José vêm dos altos céus, das águas, da terra e dos rebanhos e de muitos filhos. E aí eu acho muito legal quando ele coloca que as bênçãos de José vêm do ar, do mar, da terra e de muitos filhos, porque os filhos são bênçãos. Filho não é problema, filho não é gasto, filho não é ruim, filho é bênção. Filho é bênção sobre as famílias, sobre as vidas. Os filhos são bênçãos para a nossa vida. Às vezes a gente tem conflitos naturais dentro das nossas casas e a gente não consegue entender os processos que nós passamos, mas os filhos são bênçãos e nós precisamos entender exatamente como eles são bênçãos na nossa vida. E aí eu fiz rapidamente, segundo aquilo que o Senhor me deu uma direção sobre Jacó, sobre algumas características de um homem de visão, lembrando que é homem e mulher. Então, um homem de visão, ele abençoa. Vamos lá. Então, o homem de visão, ele entende exatamente isso, que ele tem uma semente e ele vai abençoar a semente. O homem de visão, ele abençoa. E o homem que não tem visão, ele amaldiçoa. E com isso, com a sua própria boca, ele muitas vezes destrói a semente. Mas vamos lá. O homem de visão, como nós já falamos, ele investe na semente. E o homem que não tem visão, ele não investe na semente, em nada. O homem de visão também, ele ensina pelo exemplo. O homem sem visão, ele ensina pela agressão. O homem de visão, ele levanta o caído. Ainda mais quando o caído está na sua família, os seus filhos. O homem sem visão, ele derruba, acaba de derrubar quem já está no chão. O homem de visão, ele prioriza a sua casa, a sua família. O homem que não tem visão, ele prioriza qualquer coisa, menos a família. Um homem de visão, ele busca conselho. Não sei fazer, não sei como é, não sei como será, então eu vou buscar bons conselheiros. O homem sem visão, ele não recebe conselho de ninguém, porque ele acha que ele sabe tudo. O homem de visão, ele é aquela pessoa que encoraja. E o homem sem visão é aquele que chega e tira as forças, desencoraja até aqueles que já estão encorajados. Um homem sem visão, um homem de visão, ele busca o Senhor. Um homem sem visão, ele não busca o Senhor, porque ele nunca tem tempo para buscar ao Senhor. Então esse homem de visão, ele não tem tempo para Deus sem visão. Ele não busca o Senhor porque ele acha que ele sabe tudo, que ele não precisa, que ele não tem tempo e que ele tem muitas outras prioridades, menos a própria família. Então, dentro desse pequeno lista que nós realizamos aqui, onde está você na sua família? Será que você pode se enquadrar como um homem de visão, assim como Jacó? E a gente vê Jacó desde muito cedo sendo um homem de visão. Porque um homem de visão, ele sempre vai priorizar a sua família, os seus filhos, a sua mulher e a mulher, o seu marido. Então, qualquer outra coisa que venha competir com isso, esse homem de visão, ele vai dizer, não, tem alguma coisa errada. Porque quando nós priorizamos a família, nós entendemos exatamente isso. Deus, ele inicia com uma família. E ele finaliza tudo com uma família, com filhos. E aí, vamos lá, dentro dessa construção. Deus,
família, igreja. Igreja é o ministério, o trabalho, seja lá o que você desenvolve. Então é Deus. Na minha vida, a prioridade é Deus. Depois disso, é a minha família. É o meu filho, minha parentela e dentro dessa construção, eu me movimento em Deus, investindo na semente. E só para deixar claro, investir na semente não é dar material para os filhos. Não é ser somente o provedor desse filho. Não é somente dar o sustento para esse filho. Não é somente não deixar faltar nada. Muitas vezes nós temos uma ideia equivocada assim. Eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Isso é uma ideia equivocada. Porque na realidade, tudo aquilo que você não teve está dentro de você como talvez uma lacuna, um conflito, uma falta, talvez que você precise trabalhar. O seu filho é outra pessoa. Então você vai dar a ele não aquilo que você não teve, mas aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, aquilo que para ele está de acordo com a realidade dele, que é diferente da sua e da minha realidade. Eu não posso olhar para o meu filho, para o Davi, e querer dar para ele tudo que eu não tive, porque ele é outra pessoa, a realidade dele é outra. Mesmo que muitas vezes eu tenha levado esse pensamento por muitos anos como uma verdade, ao longo da minha vida eu entendi que não é verdade. Porque são necessidades diferentes, são pessoas diferentes. E quando eu não entendo isso, eu quero reproduzir no meu filho uma falta que existe em mim. Eu não quero dar para ele porque ele tem necessidade. Eu quero dar para ele para preencher uma falta que existe em mim. Então, se esse é o seu caso, talvez você precise procurar uma ajuda profissional, procurar uma ajuda, um aconselhamento pastoral e resolver isso dentro de você. Porque uma vez que você resolve isso dentro de você, você vai entender que o seu filho, as necessidades dele não são as mesmas que a sua. Então eu não posso transportar para o meu filho, para a minha filha, aquilo que eu não consegui realizar quando jovem. Ou muitas vezes é uma festa, é um baile, é algo material, muitas vezes é uma questão de uma realização profissional que não estava talvez no projeto de Deus para a sua vida e você desejou aquilo e não foi resolvido, e aí a pessoa transporta para o filho aquilo que falta nela. Mas não, seu filho é diferente. O seu filho, ele é diferente de você. As mesmas aspirações que você teve ao longo da sua história fazem parte da sua vida e não da dele. E a gente precisa começar a entender algumas questões que se referem às questões da família no geral. E isso é uma que é muito importante, para que eu não reproduza nos meus filhos a minha necessidade, a minha falta. Então, dentro de toda essa construção, quem é você nesse contexto? Será que você pode se considerar um homem, uma mulher de visão, uma mulher que busca Deus, um homem que busca Deus, que abençoa seus filhos, que entende a importância de investir nessa semente? Eu quero encerrar esse momento entendendo que o Senhor abra o seu entendimento nesta hora, que o Senhor abra a sua mente em nome de Jesus. Entenda que os seus filhos são sementes, não importa a idade que eles estejam. Mas os meus filhos são casados, têm família. Ok, você não vai lá para dentro da casa deles. Pelo amor de Deus, não faça isso. Irmã, sai de dentro da casa do teu filho, pelo amor de Deus. Não vá lá para dentro da casa do seu filho. Seu filho é outra família. E é por isso que a gente tem que entender, enquanto mãe, as fases da vida. Então tá dentro da tua casa, ok.
Muito bem, você vai investindo nessa semente. Você pode investir na vida de um filho casado? Pode. Você não pode ir lá para dentro da casa dele ou dela se meter. Pelo amor de Deus, sai desse lugar, porque ele não é teu. Entenda isso na sua alma, porque isso é alma, tá? Isso é alma purinha. Então, o que você precisa entender? Que como mães, o maior investimento que nós podemos dar na vida dos nossos filhos que têm famílias, que são casados, é nos levantar na terra como intercessoras. Nos levantar como homens e mulheres que entendem o poder da oração, que entendem que as batalhas são vencidas na oração. Então, qual é o maior investimento que eu posso dar para um filho desde que ele nasceu? E independente da fase que este filho esteja, o que vai acontecer? Independente da fase, esse lugar nunca me será tirado. Outros lugares serão, porque uma vez que ele adquire família, ele está construindo a família dele, você agora não é mais aquela que ficava diretamente com ele. Ele tem família e nós precisamos entender e respeitar esse lugar que é deles agora. Natural, muito bom, vida que segue. Então, um lugar que nunca ninguém vai tirar você é de intercessora. De intercessor dos seus filhos. Esse lugar nunca ninguém vai tirar você. Porque independente da fase, independente do estágio, independente se ele ainda mora com você, se ele ainda é responsabilidade sua ou não, independente se ele não mora mais, se ele já tem família, esse lugar de intercessores nunca nos será tirado, jamais. Pelo contrário, como intercessores, nós estaremos nesse lugar. À medida que os nossos filhos adquirem famílias, nós estaremos mais fortes neste lugar para abençoar agora essa semente que está nascendo, que é essa nova família. Eu vejo pessoas que não abençoam as novas famílias que os filhos estão formando. Eu entendo que você não é a mulher que você sonhou para o seu filho, que não é o homem que você sonhou para sua filha, mas não é o seu sonho, é o deles, é o dela, é o dele. Não é eu que tenho que escolher, a gente tem que orar. Então, o que eu faço? Eu tenho meu filho dentro da minha casa ainda, sobre a minha responsabilidade. Eu, como intercessora, vou gerar essa família. Eu vou gerar, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa companheira, esse companheiro. Eu vou estar lá na frente intercedendo. Senhor, blinda o meu filho, Deus, de todo encantamento de pombagira, de qualquer outro ser ou qualquer outra entidade. Livra o meu filho, guarda ele, Senhor, dos encantamentos do mal, dos encantamentos do inimigo, dos encantamentos da vida. Guarda o meu filho das paixões da mocidade. Senhor, não deixa que o meu filho ele venha a ser presa fácil na mão do adversário. Então, o meu papel é estar aqui intercedendo, orando, cuidando. Então, ao mesmo tempo que o meu papel também, quando essa família é formada, mesmo que não fosse o desejo que eu gostaria que fosse, mas é o desejo deles, é a escolha deles. Por isso que nós precisamos gerar isso antes. Que uma vez que é gerado isso no mundo espiritual, com certeza a resposta virá no tempo certo. Então, independente se você gosta, se você não gosta, abençoe. Abençoe. E lembre-se que nós vamos encerrar esse momento exatamente falando exatamente isso. Existe um lugar seu na vida da sua família e na vida dos seus filhos que ninguém nunca vai poder lhe tirar. Só quando você partir para a eternidade. É o lugar de intercessora. É o lugar da pessoa, do homem e da mulher que ora. É o lugar onde nós, enquanto pais e mães que temos família, nunca deveremos sair. Porque é nesse lugar que os nossos filhos, eles vão receber o maior investimento
que eles possam receber na terra, que é a nossa oração. Que esse momento, que essa reflexão possa fazer sentido à sua vida e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom, Senhor.